Outra característica, gente, dos alimentos, da obrigação alimentar, é a transmissibilidade em relação ao devedor, tá? Então, nós falamos que em relação ao credor, ela não se transmite, porque ela é personalíssima, mas em relação ao devedor, ela pode se transmitir. E isso está no artigo 1700. Então, vamos lá no 1700, gente. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor. O que isso significa, gente? Então, vamos imaginar que um filho presta alimentos ao seu pai de 57 anos, ou de 67, ou de 87. Se esse filho vier a falecer, o que o artigo 1700 diz é que essa obrigação de prestar alimento se transmite aos herdeiros desse filho. Ou seja, vamos imaginar que ele tinha filhos, então netos desse senhor, né, que é o alimentando. Esses netos, eles precisam continuar pagando aí com os alimentos, né? Mas vamos imaginar que esses herdeiros não fossem aí da linha mesmo sucessória de alimentos, fosse uma pessoa, um outro herdeiro, um herdeiro testamentário, vamos imaginar. Esse herdeiro testamentário, gente, também tem obrigação de arcar com os alimentos. A dúvida que a doutrina ela se debate é até que ponto é que se transmite essa obrigação alimentar. E a parte majoritária da doutrina entende que apenas até as forças do patrimônio deixado pelo devedor. Então, se o devedor deixou patrimônio suficiente, o herdeiro continua pagando os alimentos a partir da utilização desse patrimônio que o devedor deixou. Se o devedor não deixou patrimônios, tem uma parte da doutrina que entende que não se transmite a obrigação alimentar. Aí pararia de ter a obrigação de prestar alimentos. Mas isso não está fixado, pacificado na doutrina. Então, faleceu uma pessoa que era devedora de alimentos, o 1700 é válido, transmite-se aos seus herdeiros a obrigação alimentar. Aí, se esse herdeiro, por um acaso, não pagar e você precisar ingressar em juízo, aí vai ter aí um debate e o juiz vai dizer qual é o posicionamento dele em relação a isso, tá? Se ele entende que esse devedor que ficou no lugar do devedor principal tem obrigação de continuar ou não, se só tem obrigação se o devedor principal tiver deixado alimentos aí para suprir essa obrigação alimentar que vinha sendo prestada, tá? Vamos ver aqui o que mais que eu vou falar com vocês agora. Pessoal, 1695. O 1695 trata do binômio necessidade versus possibilidade. Vocês devem ter ouvido já falar isso na vida de vocês. Então, vamos abrir o 1695. 1695 diz assim: são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença. Essa primeira parte, gente, do 1695 se reporta à questão da necessidade do alimentando, né? Então, quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença. Quem pode requerer alimentos, gente? Quem tem necessidade. E como que a gente vê essa necessidade? De acordo com o que está escrito aqui no 1695. A pessoa não tem bens suficiente e nem pode prover o seu sustento pelo seu próprio trabalho. Claro, gente, que a pessoa que não gosta de trabalhar não se enquadra aqui. Não poder se sustentar pelo seu trabalho é a pessoa ter uma limitação física ou psíquica que o impede de exercer atividades laborativas. Eu não gosto de trabalhar, então eu vou pedir alimentos. Não vai ter direito a alimentos, né?
Então, essa necessidade, ela realmente tem que provir de uma impossibilidade da pessoa manter o próprio sustento, tá? Isso não é para gerar algo que o direito civil coíbe, que é o enriquecimento sem causa. Ah, eu não gosto de trabalhar, então vou querer alimentos para o meu irmão que é rico. Não, isso não vai ser acolhido, agasalhado pelo direito, tá, gente? Não é por aqui. E o restante do 1695 vai tratar da possibilidade. Então, vamos voltar lá. E aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Então, para que uma obrigação alimentar ela se forme, nós precisamos ter esse binômio, a necessidade do alimentando, que eu acabei de explicar, e a possibilidade do alimentante. O que é essa possibilidade do alimentante? Ele pode prover esses alimentos sem que o seu sustento fique comprometido. O direito não quer que a pessoa pare de comer para prestar alimentos, não é isso. Então, sempre o juiz, quando ele for fixar um quantum, gente, dessa obrigação alimentar, ele vai levar em consideração, além do binômio possibilidade e necessidade aqui que nós acabamos de explicar, ele também vai levar em consideração o padrão de vida do alimentando, quanto que aquele alimentando necessita para que ele fique bem. Então, por exemplo, um casal, só o marido trabalhava, grande empresário, com uma renda mensal aí de 20 mil reais e 2 filhinhas. Se separam. Quando o juiz for fixar a pensão alimentícia dessas filhas, gente, quanto que uma criança precisa para viver? Bom, vamos imaginar que para ela não passar fome e ter uma casa simples, ela precise de 600 reais por mês, 700 reais por mês, algo assim. Mas no caso das filhas desse grande empresário, se ele pagar somente 600, 700 reais por mês, vai gerar para elas uma perda muito grande, né? Além da perda da presença diária ali do pai, também uma perda em termos de padrão de vida. Então o juiz tenta, na medida do possível, fazer com que essas crianças mantenham o mesmo padrão. Então, elas estavam acostumadas a frequentar uma escola particular, que custa R$ 1.200 a mensalidade. Elas estavam acostumadas a frequentar o balé, a natação, o inglês, que isso somado também dá mais R$ 600 por mês. Elas estavam acostumadas a morar em um apartamento que o aluguel é 3, 4 mil reais. Tudo isso vai ser levado em consideração, em comparação com a possibilidade também do alimentante, né? Ele tem essa possibilidade, isso não vai fazer falta para o sustento dele? Então, o juiz ele vai analisar sempre essas questões todas aí que nós acabamos de falar, para ele arbitrar o valor da pensão alimentícia, tá? Então, esse binômio possibilidade e necessidade tem que ser visto tanto na literalidade do 1695, quanto em relação ao quantum que ele vai fixar da prestação alimentar.